Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para podermos crescer juntos mais um pouquinho no conhecimento de Deus, que possamos estar cada dia mais firmes para a sua vinda, né? Que o Senhor nos ajude a ficarmos cada vez mais firmes na palavra do Senhor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um ano que já começou e que possamos passar por ele com vida e vitoriosos. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e filhas que estão ouvindo esta live e este vídeo que vai ser colocado nas redes sociais. Que o Senhor me abençoe e me ajude a levar a sua mensagem. Não me deixe falar nada que não venha do Senhor. Que o Senhor me ajude em tudo. No nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é A nudez que fala a Bíblia. A nudez que fala a Bíblia. Então, no livro de Jó, capítulo 1, os versos 2 e, aliás, os versos 21 e 22, 20 e 21, nos diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então preste atenção a esta fala de Jó no versículo 21. Jó, depois de ouvir que todos os seus bens foram roubados, e que todos os seus filhos e filhas estavam mortos debaixo dos escombros da casa onde eles estavam festejando alguma coisa, né? Então, no versículo 20, Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. Quer dizer, depois que Jó ouviu aquelas más notícias, já pensou? Perder todos os seus filhos de uma vez só, perder todos os seus bens, não é fácil. Então Jó, ele tem uma atitude de adoração a Deus. E no versículo 21 ele diz o seguinte, ele diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas que mãe Jó está falando aqui? Que tipo de mãe Jó está falando nesse texto? Ele disse que nu saiu do ventre da mãe dele e nu tornaria para lá. Então, a mãe humana, ele não ia tornar para o ventre dela. Então, de que mãe Jó está falando aqui? Ele disse que nu veio de lá, do ventre da mãe. E nu ele veio de lá. E nu tornaria para lá. Voltaria para o ventre da mãe. Então, que mãe Jó está falando aqui? Então, nesta adoração a Deus e em todo aquele sofrimento, então Jó diz, né? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Então, devemos observar algumas coisas nestes dois versos, o 20 e o 21, né? O 20, Jó, em atitude de grande sofrimento, ele raspa a cabeça
coisa que os homens de Deus não faziam naquele tempo, né? Raspar a cabeça, raspar a barba, não faziam isso. E os judeus ainda hoje não fazem, né? Eles têm sua cabeça, seu cabelo comprido, sua barba grande, né? Então, mas neste tempo, neste sofrimento, Jó raspou a cabeça, né? E rasgou as suas vestes em sentimento, né? Em grande, porque estava em grande dor, em grande sofrimento. Então Jó rasgou as suas roupas, sinal de grande sofrimento, sinal de grande perca. Então ele tinha perdido não somente os bens materiais, mas o que mais ele perdeu, de mais importante, foi os seus 10 filhos e filhas, né? Jó coloca o seu rosto em terra e adora o Senhor em atitude de reconhecimento que tudo que ele tinha, tudo veio de Deus, e Deus tem o direito de tirar das nossas mãos, né? E Deus tinha o direito de tirar das mãos dele tudo o que deu. Então Jó reconhece isso e diz: tudo veio de Deus e Deus tirou. Bendito seja Deus. Então ele deu, ele tirou, então Deus seja louvado. Será que eu e você teria, né, esta mesma atitude de Jó ao perder, né, alguma coisa, ou pelo menos parecido com o que o Jó perdeu? Às vezes a pessoa perde um emprego e fica desesperada. Mas Jó não perdeu somente os seus bens, e Jó era riquíssimo. Ele perdeu também todos os seus filhos de uma vez só. Então Jó não se lamentou a Deus, Jó não reclamou para Deus, Jó não murmurou do que Deus permitiu Satanás fazer com tudo que ele tinha, né? Tudo aquilo que ele tinha, tudo que Deus tinha lhe dado. Jó reconheceu que ele era apenas um mordomo de Deus nesta terra. Tudo que ele tinha não era seu, e sim de Deus, e Deus quis tirar. E você, meu irmão e irmã, como você está cuidando de tudo aquilo que Deus tem lhe entregado nas mãos para administrar nesta terra para ele? Como você está administrando a sua vida? Como você está administrando a sua família? Como você está administrando os seus bens? Como você está administrando o seu corpo? Então, Deus é quem nos deu tudo, até este corpo, né? Este tabernáculo que temos, essa roupa chamada corpo, foi Deus que nos deu. E um dia ele vai tomar, ele vai pedir de volta, né? O nosso espírito, nossa alma, um dia ele vai pedir de volta. E você, como tem cuidado de tudo aquilo que Deus deu em suas mãos, para você cuidar, que nós não somos dono de nada. Nós somos apenas mordomos, né? Aí tem umas pessoas, né, chamadas feministas, que diz: meu corpo, minhas regras. Coitadas delas, né? Porque tudo foi Deus que nos deu para administrarmos. E um dia ele vai cobrar. E se Deus quiser tirar das suas mãos os filhos que ele lhe deu para cuidar, e como você está cuidando dos filhos que Deus lhe entregou em suas mãos? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Daqueles filhos que Deus colocou em suas mãos, na sua responsabilidade. Você está educando estes filhos segundo a orientação do Pai Eterno, ou segundo a orientação e costumes do mundo? Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, e Provérbios 22, 6, Deus nos diz como devemos cuidar, né?
Então, em Provérbios 22:6, Deus diz, lá, Salomão diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então, esse educar aqui não é só ensinar, esse educar aqui é de inculcar todos os dias, todo o tempo, a palavra de Deus na mente da pessoa. Então vamos aqui para Deuteronômio, como é que Deus ensina o povo dele a cuidar dos seus filhos. Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 6, os versos do 6 ao 9, Deus ensina como a família deve educar os seus filhos. E ele diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, a palavra que Deus nos deu, a palavra dele, a Bíblia, ela deve estar no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. E ele diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então a palavra tem que estar aqui, na mente. Isso se chama inculcar, doutrinar. Você tem que estar ensinando a palavra para os seus filhos, como Deus nos ensina. E ele diz, como devemos fazer. Em primeira, a palavra tem que estar no nosso coração. Tem que estar dentro de nós, para a gente passar isso para os filhos. E ele diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Se você está em casa, assentado, ensine a palavra aos seus filhos. Se estiver andando pelo caminho, vai ensinando a palavra ao seu filho. E deitado, e deitando-te, você botando seus filhos para dormir, você tem que estar falando a palavra de Deus. E levantando-se de manhã, antes de levantar, vá falando a palavra de Deus para os seus filhos. Isto se chama inculcar. Isto se chama doutrinar. É isso que Deus está dizendo, coloque a palavra nas fronteiras, na mente dos seus filhos, na sua mente, para que ela não saia de você. Também na sua mão, porque os judeus, eles colocam um negócio aqui e outro na mão, em forma de dizer que é a palavra de Deus. E é isso que Deus está mandando o povo dele, Aqui são os israelitas, a nação de Israel. Deus está mandando fazer isso o povo dele. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Quer dizer, a palavra de Deus tem que estar na nossa mente, tem que estar na nossa memória, tem que estar dentro de nós, para que possamos transmitir esta mensagem para os filhos, para os netos, para os parentes, para os sobrinhos. E ele diz mais: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então a palavra de Deus tem que estar na nossa casa, na nossa mente, na nossa vida, para podermos inculcá-las, doutrinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes, por onde andarmos. Então, como você está administrando as suas finanças, você está ajudando o necessitado? Você está ajudando as viúvas e os órfãos em suas necessidades? Você é uma pessoa justa
com o seu próximo? Como você está cuidando do seu corpo, ou melhor, do tabernáculo de Deus? Você está comendo tudo aquilo que não pode e comendo exageradamente. Então, como você está cuidando do seu corpo? Você está comendo tudo que você gosta, tudo que você quer, mas às vezes lhe faz mal. Às vezes faz mal para o seu corpo e você insiste em comer. O seu corpo é o tabernáculo de Deus. Você está cuidando bem dele? Então, nós somos mordomos, né? Por isso, Jó disse: Deus deu, Deus tirou. Quer dizer, tudo era de Deus, nada era meu. Ele me deu e ele tirou. Louvado seja Deus. Muitas pessoas acham que tudo que tem é deles e não de Deus. A família é minha família. A igreja é a minha igreja. O dinheiro é meu dinheiro. O trabalho é meu trabalho. Nada nosso. Tudo é de Deus. Nós somos mordomos. E que tipo de mordomos estamos sendo, né? E a sua comunhão com o Pai Eterno, como está? Você estuda a palavra de Deus e deixa esta palavra, que é Jesus, falar com você? Quando a palavra, que é Jesus, e a revelação desta palavra, que é o Espírito Santo, lhe dando o entendimento da palavra, lhe manda fazer alguma coisa ou abandonar algum pecado que você está praticando ou querendo praticar, você está ouvindo a voz do Espírito Santo falando através da palavra de Jesus? Você está ouvindo? Jó não blasfemou de Deus, pois Jó sabia que tudo o que ele tinha vindo de Deus para ele. Até ele, Jó, tinha vindo do Pai Eterno. E um dia ele também iria voltar para o Pai Eterno. E isso era motivo de adorar o Pai Eterno. Aqui em Eclesiastes 12, Eclesiastes 12, 7, Salomão nos diz assim, Eclesiastes 12, 7, e o pó volta à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nada é nosso. Nosso corpo não é nosso, nossa alma não é nossa, nosso espírito não é nosso, tudo é de Deus. Então, a alma e o espírito vieram de Deus, de dentro de Deus. Ele soprou no homem. E o corpo veio da terra, do pó da terra. Então, Deus fez o nosso corpo do pó da terra e soprou dentro desse corpo uma alma para se grudar ao corpo e dar vida ao corpo, e o espírito para ter comunhão com Deus. Então, por isso ele diz, e o pó volte à terra. O corpo volte à terra, que é pó. O corpo que é pó vai voltar para a terra, porque é da terra, como o era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o espírito volte a Deus, se esse espírito for de Deus, porque nem todos são de Deus. É por isso que Jó diz, né? É por isso que Jó, lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó diz, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Mas que mãe Jó está falando, né? Ele está chamando quem de mãe? Será que é a mãe humana? Ou será que é a mãe terra? Se você ainda não tem esta certeza, é porque você não tem esta fé no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, né? Então, vou ler bem aqui. Você tem esta certeza de que quando o Pai Eterno chamar
o seu espírito. O seu espírito irá aos braços do Pai Eterno. Então, Salomão diz, o pó volte à terra que eu deu. De lá ele veio. Agora, o espírito volte a Deus que eu deu. Agora, quando Deus pedir seu espírito, você tem certeza que seu espírito vai voltar para Deus ou vai descer para o Hades, né? Se você ainda não tem esta certeza, é porque você não tem esta fé no Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Então, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Aqui em Romanos 10:17, Paulo nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve, né, a palavra de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, mais você recebe a revelação do Espírito, né? O Espírito lhe dará, através da palavra, o entendimento da palavra. E você, aos poucos, vai conhecendo a verdade que é Jesus e vai se afastando da incredulidade espiritual, pois o Espírito Santo está lhe revelando lhe revelando o verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, o mundo real, o mundo onde Jesus é o governante eterno. Então, Jesus, ele disse, meu reino não é deste mundo. Que mundo? Este mundo que nós vivemos, este mundo visível, este mundo governado por Satanás, este mundo de trevas, esse mundo de pecado. O governo de Cristo não é deste mundo. Este mundo ele está destruindo, porque ele está vindo governar, mas ele vai refazer este mundo para ele governar nele. Ele não vai governar neste mundo que Satanás governa. Jesus está fazendo uma limpeza neste mundo e nós estamos vendo. Então, o mundo que Jesus governa é o mundo eterno, é o mundo espiritual, é o mundo invisível. Então, Jesus diz em João 3:3 e versículo 5, disse para Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, você tem que nascer espiritualmente de Deus. Porque o mundo que eu governo é o mundo espiritual, é o mundo invisível. Esse mundo visível, esse mundo carnal, quem governa é Satanás. Em João 8:32, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36, Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é o Filho de Deus e para Ele nos libertar, precisamos conhecê-lo. E como é que conhecemos a Jesus? Através da palavra, estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não só algumas partes da Bíblia. Quanto mais você conhece a palavra, que é Jesus, mais Jesus lhe libertará das mentiras do diabo. Então, o diabo, ele é mentiroso. Ele quer lhe enganar, dizendo que a Bíblia é mentira, mas que é mentira é ele. Então, Jesus lhe libertará do engano que Satanás tenta inculcar na nossa mente. O engano de que a mentira dele é a verdade e a verdade de Cristo é a mentira. Então, lá no Apocalipse, lá em João 8, do 42 ao 45, Jesus vai dizer que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, vocês podem ler lá todos os versos. Então, em Jó, capítulo 1, verso 1,
Jó diz, nu saí do ventre de minha mãe. Jó está falando de duas mães, né? Então, primeiro Jó foi gerado no ventre materno da mãe terrena, da mãe humana. Mas Jó aqui, ele não está falando só da mãe humana. Jó está falando da mãe terra. Como assim? Jó diz assim, no saí do ventre da minha mãe, ou melhor, da terra. Da terra eu saí nu, ou melhor, eu não tinha espírito, eu não tinha vida, eu não tinha nada. Tudo era da minha mãe, mãe terra. Todos nós saímos da terra. Todos nós fomos feitos do pó da terra. O nosso corpo foi feito do pó da terra. Tudo era da terra. Mas em Gênesis 3:19, Deus diz para Adão e para todos nós, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então é isso que Jó está dizendo. Nu saí do ventre da minha mãe. Ele está dizendo, nu saí da terra. Não tinha vida, não tinha alma, não tinha espírito. E nu voltarei para lá. Quer dizer, quando Deus tirar o nosso espírito, a nossa alma, então o nosso corpo vai voltar nu para a terra. Então essa nudez aqui que a Bíblia está falando é a nudez do nosso espírito sem o corpo, porque o nosso corpo, ele é a roupa do nosso espírito. Ele é a roupa que o nosso espírito fica dentro. Em algumas passagens da Bíblia, chama o nosso corpo de templo, de santuário, de casa, mas também de roupa. Então, Jó, ele está falando aqui do corpo dele como sendo este espírito sem roupa, nu. Então, nu saí do ventre da minha mãe, quer dizer, saí sem espírito. Eu não tinha espírito. E nu voltarei para lá, quer dizer, vou voltar para a terra nu. Quer dizer, meu espírito vai ficar nu. O meu corpo vai ficar nu. Por quê? Porque o espírito sem o corpo, ele está nu. E o corpo sem o espírito está nu. Então, é isso que acontece, né? Então, o nosso espírito se veste com o nosso corpo. E o nosso corpo terreno é da terra. E ele vai voltar para a terra. Então, quando Jó diz que saiu nu do ventre de sua mãe e nu voltará para lá, o que ele está dizendo é o seguinte: o meu corpo veio do pó da terra, eu não trouxe nada de lá comigo, e como eu não trouxe nada de lá, a não ser o meu corpo, também não levarei nada para lá, pois tudo é da minha mãe. Ou melhor, tudo aquilo que eu tenho nesta terra irá ficar nesta terra. Eu não irei levar nada dela para onde eu vou. Então, para onde é que Jó ia? Para o céu. O espírito dele iria para o céu, mas o corpo não. Então, Jó está falando aqui do seu corpo. Nós, meus irmãos, não temos nada nessa terra. Como eu tenho dito sempre, nós não vamos levar nem o nosso corpo, porque este corpo terreno é da terra, ele vai ficar aqui. É isso que Jó está falando aqui. Então, a segunda mãe, Jó está falando dela como homem, né? Como homem. Mãe como homem, como ser humano. Então, nós temos a nossa mãe humana, que saímos do ventre dela, mas com ela como mãe, como humana, ninguém volta para o ventre dela, né? Foi isso que Nicodemo disse. Mas como uma pessoa velha pode voltar ao ventre da mãe? Não pode.
Então, Jó está falando da terra, né? Do nosso corpo, da nossa mãe terra, porque nós saímos de lá. Então, como ser humano, que é nascido de uma mulher, então nós também temos esta mãe humana, né? Terrena, por isso que nós somos terra. Então, como ser humano, ele tem 3 partes. Ele tem o seu corpo, parte vinda da terra, não é? Ele tem sua alma, parte que veio do Pai Eterno para dar vida ao seu corpo. Então, a nossa alma é a parte que se gruda ao nosso corpo e dá vida ao nosso corpo, né? Mas nós também temos a terceira parte chamada espírito, que é a parte que se comunica com o Pai Eterno, que se relaciona com o Pai Eterno, que louva, que adora o Pai Eterno. Então, nós temos essas 3 partes. A alma e o espírito são juntas. E quando Deus tira o espírito, a alma vai junto. Se esse espírito for de Deus, vai para Deus. Mas se não for de Deus, ele desce para o Hades, né? Para o inferno. Então, aqui em Gênesis 1, 26, nos diz o seguinte. Gênesis 1, 26, diz assim. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certo, esse pedacinho aí. Aqui em João 4, 24, Jesus diz, né? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, né? Ele criou a humanidade parecida com ele. Por isso ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, ele fez o homem parecido com ele. Como assim? Deus é 3 em 1. E nós também somos 3 em 1. Então Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. E nós somos carne, alma e espírito. Então, a carne, alma e espírito é uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito é uma pessoa só. Então, nós somos parecidos com Deus, né? Em espírito. Presta atenção. O nosso Pai Eterno, ele é espírito. Jó falando da sua mãe como sendo uma mulher e dizendo que ela saiu nua, dizendo que ele saiu nu do ventre de sua mãe, ele está dizendo que a nossa alma e o nosso espírito, a nossa parte espiritual veio do Pai Eterno, sem a nossa roupa terrena, ou melhor, a nossa parte espiritual, que é a nossa alma e espírito. Elas não se separam, elas vieram para o nosso corpo, ou melhor, o nosso corpo é a roupa da nossa alma e do nosso espírito. E esta roupa terrena não veio do céu e sim desta terra. E quando o Pai Eterno tirar do nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito, então a nossa parte espiritual veio de Deus, mas a nossa parte terrena veio da terra. Quando Deus tirar, né, a parte espiritual, que é a nossa alma e o nosso espírito, partes que vieram do Pai Eterno, para se relacionar com o mundo visível, no caso da alma, né? A alma é a parte que se gruda com o corpo para se relacionar com o mundo exterior, né? Mas o espírito se relaciona com o mundo interior, que é o mundo espiritual. Então, por isso, nosso espírito é quem fala com Deus.
ele se relaciona com o mundo interior, com o mundo espiritual, com Deus, né? Com o Pai Eterno. Então, nisso nós somos parecidos com o Pai Eterno, em nosso espírito. Porque o Pai Eterno não tem corpo como o nosso, né? Então, o Pai Eterno é o Deus Todo-Poderoso, é o todo de Deus, né? Então, quando o Pai Eterno tira do nosso corpo a parte espiritual que veio diretamente dele Deus, né? Para o homem, então, a nossa parte espiritual, nossa alma e espírito veio diretamente de Deus para o homem, quando ele soprou na narina do homem. Então, a nossa parte espiritual voltará a ficar nua. Por quê? Porque a nossa parte espiritual só está vestida quando está com o nosso corpo, quando está dentro do nosso corpo. E o nosso corpo só está vestido quando a nossa parte espiritual está dentro dela. Então, quando o espírito e a alma saem do nosso corpo, então o nosso espírito e a alma fica nua e nosso corpo volta a ser pó. Ou melhor, o nosso espírito e alma voltará à eternidade nua, sem a roupa, que é o corpo, sem o lugar onde eles se vestiam, que era o corpo terreno do homem. O corpo terreno do homem não é considerado somente uma casa para o nosso espírito e para o Espírito de Deus, mas é também considerado por Jó uma roupa para o nosso espírito. Nu saí do ventre de minha mãe, quer dizer, nu saí da terra, não trouxe nada de lá, eu não tinha nada, nem o espírito. Até que Deus deu o Espírito, e o Espírito que Deus me deu se vestiu com esta roupa chamada corpo. No Apocalipse 3,18, Jesus fala para a igreja Laodiceia sobre os bens, né? E também sobre a roupa, vestimenta. Então, o que é que Jesus diz lá para a igreja de Laodiceia, né? Para eles comprarem roupas, né? Da mão dele. Então, o que é que Jesus diz para ela? Comprar dele, Jesus, ouro refinado pelo fogo. Jesus está falando não somente dos bens materiais, mas principalmente das coisas espirituais, não é? Dos bens espirituais, que são as obras que devemos praticar. Jesus também aconselha a igreja Laodiceia a comprar dele, Jesus, vestes brancas, ou melhor, estas vestes não são somente as boas obras, como eu entendia, mas também é o nosso novo corpo. Presta atenção, essas vestes brancas é o nosso novo corpo glorificado. Vestes brancas, o corpo sem pecado. O nosso corpo glorificado, o nosso corpo santo e perfeito, que todo verdadeiro Filho de Deus irá receber no arrebatamento. Então, este novo corpo, que é o corpo que Jesus, né, vai dar para todos nós, é a nossa nova veste, porque essas vestes velhas, né, essas vestes terrenas, contaminadas, essas vestes de barro, que é o nosso corpo, elas ficarão nessa terra. Então, Jesus, quando vem arrebatar a igreja, ele vai nos dar novas vestes, vai nos dar um novo corpo. Em 1 Tessalonicenses 4:17, acontecerá a mudança das nossas vestes. Jesus nos dará novas vestes, ou melhor, Jesus trocará este corpo mortal por um corpo imortal, um corpo corruptível por um corpo incorruptível. Então vamos lá em 1 Coríntios, o que é que Paulo fala lá, né, em 1 Coríntios, que ele fala sobre este assunto, 1 Coríntios,
15, versículo 15 do 52 ao 54, nos diz o seguinte. Paulo nos dá o relato da mudança dessa roupa, né? Desta roupa, né? Desse corpo velho. Então, Paulo, ele relata como vai ser isso. Então, aqui no versículo 55, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, Paulo aqui diz que os mortos já ressuscitarão em um corpo incorruptível. Por quê? Porque o corpo o pó da terra já foi desmanchado. Então, quando eles vêm com Jesus, ele já vem com este corpo, né? Ele só vai receber este corpo de Jesus, porque Jesus já deu lá no quinto selo, né? Para aqueles que morreram lá. Eles já receberam, né? Este corpo, né? Estas vestes brancas, este corpo santificado. Todos os que morreram já têm o seu corpo espiritual santificado, né? Essas vestes brancas, mas nós não temos ainda. E é por isso que Paulo diz, e nós seremos transformados. Então, os que estão vivos, o nosso corpo vai ser transformado, quer dizer, nós vamos trocar ele na hora que Jesus vier. Então, esse corpo de pecado, esse corpo do pó da terra, vai ser mudado imediatamente. Vamos deixar essas vestes velhas para trás, vamos receber o corpo novo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Passaremos pelo o processo de transformação do nosso corpo, ou melhor, as pessoas que no arrebatamento ainda estiverem vivas, receberão de Jesus as suas roupas ou os seus vestidos espirituais, que são o nosso corpo, receberão de Jesus os seus novos corpos, os seus corpos permanentes, os seus corpos glorificados, somente no arrebatamento. Então, no Apocalipse 6, do 9 ao 11, lá relata o quinto selo, né? As almas debaixo do santuário e clamando por justiça. E Jesus dá umas roupas brancas para elas. E no capítulo 7 do Apocalipse, nos diz que, do Apocalipse capítulo 7, verso 9, do 13 ao 17, elas já estão vestidas com sua roupa branca, né, com seu novo corpo. Já pensou que maravilha? E estão cantando diante do trono do Cordeiro, quer dizer, já estão preparadas para vir ressuscitar, receber este corpo imortal para sempre, porque eles já morreram, então eles só vão receber para sempre. E nós ainda passaremos pelo processo de transformação, porque ainda estamos vivos, né? Então, Jesus nos revela que no Apocalipse 6, do 9 ao 11, do capítulo 7, no versículo 9, do 13 ao 17, Jesus nos revela que todos os salvos que morreram em Jesus, que permaneceram firmes nele até o fim, estes já estão diante do Cordeiro com as suas vestes brancas. Ou melhor, estas pessoas já receberam o seu novo corpo, o seu corpo espiritual, e receberão o seu corpo espiritual, que se receberam na abertura do quinto selo, né, do Apocalipse. É por isso que Paulo diz, né? Paulo diz que o nosso corpo vai passar por essa transformação dos que estão vivos, né? Mas os que já morreram, eles já vêm, né? Eles já ressuscitarão no seu novo corpo e não passar por a transformação. Eles já ressuscitarão
nesse novo corpo. Então, 1 Coríntios 15, 52, que os mortos ressuscitarão em um corpo incorruptível, mas nós, os vivos, teremos que passar ainda pelo processo de glorificação do nosso corpo. Nós, os vivos, teremos que receber de Jesus as nossas roupas brancas ou os nossos corpos completamente limpos, sem nenhum pecado. Somente Jesus pode nos fazer esta troca de roupas ou de corpos, né? Pois somente Ele conhece os verdadeiros filhos dele. Apocalipse 3,18. É por isso que em Jó 1,21 diz: nu saí da terra, ou melhor, da terra não trouxe nada, não tinha vida, e nu voltarei para lá, para minha mãe. Mãe terra, né? Ele está falando da terra. Este corpo terreno voltará a ser terra. Mas o nosso espírito, depois de vivo e vitorioso contra o mal nesta terra, deixa esta terra, então o próprio Jesus nos dará uma nova roupa, né? Um novo espírito, ou melhor, um novo corpo, um corpo santo, um corpo espiritual, um corpo perfeito, um corpo sem pecado, um corpo limpo, porque branco aí representa limpeza, né? Então a nova roupa, né? Então a roupa do nosso espírito é o nosso corpo, certo? Então roupa para nossa alma e espírito estarem diante do Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios 15, do 20 ao 24, Paulo nos diz que Jesus foi as primícias dos que dormem. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, assim também seremos nós. O primeiro Adão era a roupa velha de barro, né? Primeiro Adão, o homem, né? O pecador, era a roupa de barro, né? A roupa contaminada de sujeira do pecado. Jesus, o segundo Adão, é a roupa limpa, ou melhor, o corpo de Jesus nunca sofreu contaminação por parte dele mesmo, pois ele nunca pecou. O corpo de Jesus sofreu contaminação, mas foi por parte das nossas roupas contaminadas. Então, o corpo de Jesus sofreu sujeira, sim, mas não cometida por ele. A sujeira que o corpo de Cristo sofreu foi devido ao meu e o seu pecado. Então, nosso pecado, Jesus levou sobre o seu corpo, sobre ele, e contaminou o corpo de Jesus, e por isso ele morreu, né? Ele levou sobre ele, né? Contaminadas, né? Roupas contaminadas. Jesus contaminou o seu corpo, a sua roupa, a roupa do seu espírito. Foi contaminadas com com a sujeira do meu corpo, com o meu pecado e o seu pecado. Por isso ele teve que morrer, para que as nossas vestes fossem trocadas por outras vestes. Se Jesus não tivesse morrido, se o corpo de Jesus não tivesse morrido, se o corpo de Jesus não tivesse sofrido contaminação do pecado, ele não teria morrido. Porque só morre quem peca. Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Deus disse para Adão, no dia que tu comeres esse fruto, tu vai morrer. Então morreu primeiro o espírito, depois o corpo. Mas Jesus, se ele não tivesse levado os nossos pecados, ele não teria morrido. Então Jesus só morreu porque o corpo dele foi contaminado pelo nosso pecado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, com ele,
Então, Jesus, ele foi o primeiro que morreu, mas também o primeiro que ressuscitou. Só ele pode trocar, né, essas nossas roupas velhas por uma roupa nova. Então, o corpo de Jesus sofreu sujeira, mas do nosso corpo, das nossas roupas. Então, assim como Jesus, ele ressuscitou em um corpo glorificado, em um corpo santo, ele também fará isso conosco. Ele vai fazer a mesma coisa com os nossos corpos. Assim como o Pai ressuscitou seu Filho em um novo corpo, ou vestidos, né, como ele diz, para o seu Filho, né? Então, assim como o Pai ressuscitou seu Filho em um novo corpo, ou vestes para o seu Espírito, o Espírito de Jesus é o Espírito de Deus. Então, Deus ressuscitou Jesus em um novo corpo, em um corpo que não mais leva a contaminação do pecado, um corpo que não pode mais se sujar com o pecado de ninguém. Então, esse novo corpo é o corpo, a morada do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus está morando no corpo chamado Jesus. Assim, Jesus ressuscitará os nossos corpos ou roupas, né? Para estarmos para sempre com Ele. Então, Gênesis 3, 22, Deus como Trindade diz para Ele mesmo. Então vamos lá ver isso aqui que é bem interessante. Apocalipse 3, 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós. Preste atenção o que é que Deus diz para Ele mesmo, como Trindade, né? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus está dizendo aqui para Ele mesmo como Trindade, Ele está dizendo que o homem se tornou como um deles. Um deles. Então, eis que o homem se tornou um de nós. A quem da Trindade o homem se tornou semelhante? Então, aqui no 22, Deus diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou. Eis que o homem é como um de nós. Tem tradições que diz, né? Se tornou como um de nós. Então, não está dizendo que o homem se tornou como a Trindade, mas como um da Trindade, né? Um de nós. Então, o homem se tornou como Jesus. Como o homem Jesus. Jesus mesmo, sendo Deus, também se vestiu com a roupa humana. Então, Jesus, ele se tornou como um de nós, vestiu as nossas roupas. Só não o espírito dele, mas a roupa que ele vestiu, o corpo de Jesus era semelhante ao nosso. E o corpo de Jesus podia ser contaminado com o pecado, tanto que foi, não é? Só que não com o pecado dele, mas com o nosso. Então, Jesus mesmo, sendo Deus, também se vestiu com a roupa humana e se tornou um homem humano, né? E comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, andou pela terra, conversou com os homens, falou com os homens, conviveu com os homens, né? Sentiu as nossas dores e cansaços, foi tentado pelo inimigo como nós somos, e Jesus levou também o nosso pecado sobre o seu corpo, sentindo o que sentimos quando pecamos.
Então, quando Jesus recebe o nosso pecado sobre os seus ombros, ele sente, né, o que nós sentimos quando pecamos. E Jesus também sentiu o abandono do Pai eterno, devido ao pecado que o Pai colocou sobre ele. Pecado que não era dele, mas nosso. Mateus 27, 46. Salmo 22, do 1 ao 8, os irmãos podem ler. Então, Jesus, ele levou sobre ele o nosso pecado. Então, Jesus é aquele que Deus diz, o homem, e o Senhor Deus, pois, o lançou. É o 22. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Esse um era Jesus. Jesus foi que se vestiu com a roupa do homem. A roupa do homem é o corpo humano. Jesus se vestiu com o corpo humano. Jesus se fez um homem. Era o Deus homem. Porque ele veio para salvar o homem. Então, o homem se tornou como Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. E Jesus sabe o que é o certo e o errado. Jesus sabe o que é o pecado e o que não é o pecado, o que é a santidade. E nós também, depois do pecado, nós passamos a saber. Quer dizer, Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva só conheciam o que era bom, só a santidade. Mas quando ele pecou, ele passou a conhecer também o que é o pecado. E o que o pecado causa, né? Mas um de nós, Deus diz, ele se tornou um de nós. Quer dizer, só Jesus, como homem, sabe o que é o certo, o bom e o ruim, né? O pecado e a santidade. Porque Deus, como Espírito, não sabe. Mas Deus, como homem, sabe. Então, por isso que o homem, ele ficou semelhante a Jesus, sabendo o certo e o errado. Em Gênesis 3:22, Deus diz que o homem havia se tornado como Jesus. Agora, Jesus iria se tornar como o homem, com todos os seus sofrimentos, pecados e dores. Em Lucas 24, 1 a 8, nos revela que Jesus já havia trocado a roupa humana, ou melhor, ele já havia vestido a mesma roupa que ele usava antes de vir à terra, a esta terra, e ter deixado a sua roupa espiritual no céu, na casa do seu Pai, e para se vestir com a nossa roupa. Aqui está falando do corpo. Então, no céu, Jesus tem o corpo glorificado, o corpo santo, o corpo perfeito. Jesus se desfez de tudo isso, do seu poder, da sua autoridade, do seu corpo santo e perfeito, glorificado, corpo que não passa pela morte. Jesus se despiu de tudo isso para vir se vestir com essa roupa nossa, apesar do corpo de Jesus não ter pecado, mas podia pecar, tanto que ele não pecou, mas levou o nosso pecado, né? Mas nós nos tornamos parecidos com Cristo, e Cristo veio a essa terra para se tornar parecido com o homem, para poder salvar o homem. Então, aqui em Lucas, né, 24, 1 a 8, está falando quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, quando ele ressuscitou, ele foi até onde os apóstolos que estavam pescando e ele pediu comida. Ele pediu peixe, né? Vocês têm aí alguma coisa para comer? E Jesus comeu com aqueles discípulos, comeu pão e comeu peixe. Jesus já estava no seu corpo glorificado. E é nesse corpo glorificado que a pessoa pode passar por paredes, pode estar em qualquer lugar. E aqui a pessoa come, a pessoa bebe. É nesse corpo que nós vamos ressuscitar. E é esse corpo que Jesus tem no céu.
É nesse corpo que Deus se comunica com a sua criação, né? Comunica com o homem, se comunica com os anjos. Então, aqui em João 17,5 nos diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, esse corpo que Jesus ressuscitou, era este corpo glorificado que Jesus tinha do céu, que ele se desfez, ou melhor, que ele se despiu, que ele deixou tudo lá para assumir a roupagem do homem. Um corpo que poderia ser contaminado pelo pecado, um corpo que ele poderia morrer, um corpo humano igual ao nosso. Para que Jesus fez isso? Né? Por que Jesus fez isso? Para que nós pudéssemos nos vestir com um corpo parecido com o de Cristo. Um corpo que não vai mais morrer. Um corpo que vai ser completamente santo. Um corpo que vai ser completamente limpo. Esta é a nossa roupa, o nosso corpo, né? Então, Jesus falando com o Pai, para que o Pai glorificasse ele com a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Jesus estava falando dele, Jesus, com o seu corpo glorificado, né? Com a glória que ele tinha no céu, o poder que ele tinha no céu, tudo que ele tinha no céu, inclusive o seu corpo. Pois antes de Deus Pai criar o mundo, Jesus, o Filho de Deus, já se apresentava para a sua criação com um corpo glorificado. Um corpo que não mais morrerá. Um corpo que pode se comunicar com a sua criação. Um corpo que, apesar de ser glorificado, pode comer, beber e estar visivelmente com a sua criação. Foi neste corpo que Jesus se apresentou a Abraão em Gênesis 18, do 1 ao 8. Então lá Jesus, com mais 2 anjos, foram lá visitar Abraão e dar notícia para ele, de que ele iria ter o filho, Isaque, não é? E lá Jesus estava lá no seu corpo glorificado, no seu corpo espiritual, no seu corpo imortal, no mesmo corpo que ele ressuscitou, o mesmo corpo que nós vamos ressuscitar. Então Jesus veio a este mundo, vestiu a nossa roupa, o nosso corpo, assumiu uma identidade humana para poder, neste corpo, ele nos dá o corpo espiritual para todos aqueles que querem, que crê nele como Salvador. Aqui em João 21, do 1 ao 13, né? Fala lá, né? De Pedro. E Daniel 3, do 23 ao 25, lá Jesus também aparece com esse corpo glorificado. Ali quando os 3 amigos de Daniel jogados na fornalha lá, que Nabucodonosor joga ele, o 4º homem aparece lá. Esse 4º homem era Jesus. E era nesse corpo glorificado. Então, este corpo que Jesus ressuscitou era o mesmo corpo glorificado que Jesus se despiu dele no céu, para se vestir do nosso corpo ou roupas humanas, para que ele, como homem, pudesse morrer por nós. Era o seu corpo espiritual. Então Jesus se despiu desse corpo imortal, desse corpo glorificado no céu, desse corpo que ele se comunica com a sua criação, que se revela a sua criação com esse corpo, que ele não pode se revelar como o Deus todo, o todo Deus, porque a criação não resiste. Então ele se revela através desse corpo espiritual, esse corpo que Deus fez o homem semelhante a ele. Então o corpo de Cristo, o corpo glorificado, é o corpo, a habitação de Deus, é onde Deus mora, no homem Jesus, um corpo glorificado que se comunica, que se revela, que se manifesta para a sua criação. Jesus, para tornar a ter direito de se vestir com o corpo ou roupas,
que se despiu no céu, foi necessário que ele passasse por tudo aquilo que nós passamos e fosse vitorioso. Então Jesus foi tentado, Jesus foi provado, Jesus foi espancado, Jesus ele sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu abandono, o pai dele abandonou ele quando ele estava morrendo. Então Jesus sofreu tudo que nós passamos, Jesus foi tentado em tudo. Assim serão todos os salvos para receberem de Jesus a sua nova roupa. O corpo, ele tem que ser vitorioso contra Satanás e o seu eu. Então você tem que vencer a você mesmo, os seus maus desejos, a sua carne, o seu desejo de desobedecer a Deus. Você tem que ir vencendo, sendo santificado. Você tem que ir abandonando o seu pecado. Você tem que se arrepender a cada dia do seu pecado e abandonando, para que você receba este novo corpo, o corpo glorificado, o corpo que não vai morrer mais. Então, em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus é o próprio Jesus com o seu corpo glorificado. Então, nós seremos a imagem de Deus quando recebermos este novo corpo. Quando Deus fez o homem tinha um corpo parecido com o corpo que Cristo usou aqui na terra. Então, o homem não tinha pecado, mas poderia cometer pecado. Então, esta foi a roupa que Jesus usou quando veio estar nessa terra com o homem. Mas quando Jesus ressuscitou, ele se vestiu com o corpo que ele já tinha na eternidade. Corpo espiritual, corpo imortal, corpo que não se contamina mais. Assim também nós vamos receber esse corpo. Então, Atos 1, do 8 ao 11, então Jesus sobe, né, para o céu nesse corpo glorificado. E ele está lá no céu com esse corpo. E ele vai voltar nesse corpo para nos buscar. E nós receberemos, seremos os que estiverem vivos, nosso corpo será transformado neste corpo espiritual. Então, o nosso espírito vai vir com Jesus, quer dizer, os que já morreram, porque estão nus, vão receber esse corpo. O corpo é a roupa. Que Jesus fala lá para a igreja Laodiceia, compre de mim roupas brancas. É o corpo puro, corpo sem pecado, meus irmãos. Deus fez o homem com um corpo terreno parecido com o corpo glorificado de Jesus. Deus também fez o homem à semelhança dele, Deus, né? Dele, Jesus, né? A semelhança do homem e Deus. É o Deus homem, é Jesus, que antes desta humanidade existir, ele já estava no céu. No Salmo 91, Deus se esconde no tabernáculo, o templo. Em João 2, 19 ao 20, nos diz que Jesus é o verdadeiro templo, onde o Altíssimo morava, né, com os homens. Então Jesus diz, em 3 dias derribarei esse templo e reedificarei. Ele estava falando do corpo dele. Então ali Jesus estava comparando o corpo dele com o templo. Mas o nosso corpo também é comparado com uma casa. Mas também é comparado com as roupas, né? Mas este templo humano seria destruído totalmente. Então Jesus disse, este templo eu vou destruir em 3 dias e vou reconstruir. Ele estava falando tanto do templo terreno de pedras, como ele, né? Como ele, aquele corpo que ele recebeu que era mortal. Então ele iria morrer, mas ele ia ressuscitar nesse corpo que não iria passar mais pela morte.
Então, mas este templo humano seria destruído totalmente para que ele construísse, ou melhor, se vestisse de um novo templo, do templo que ele tinha quando estava diante do Pai. João 17:5. Jesus estava dizendo que iria ressuscitar em um novo corpo, em um corpo glorificado, corpo que não passaria mais pela morte. Então, a nossa semelhança com a Trindade é que a Trindade é Pai, o todo de Deus. O Filho é a maneira como o Pai, ou Deus Pai, se revela ao homem e sua criação. O Espírito é a maneira como Deus espiritualmente se comunica com a sua criação. O homem é parecido com o Pai eterno, pois ele também tem um corpo, tem um espírito e tem uma alma. Então, e o corpo, alma e espírito do homem é a mesma pessoa. O corpo do homem é a casa ou roupa da sua alma e espírito. Assim como o corpo de Jesus é a morada do Altíssimo, como Pai, como Espírito, como o todo, Deus. Mas também do Espírito de Deus, como se comunica espiritualmente com os homens, com a sua criação. A alma do homem é a parte que se liga ao corpo do homem para dar vida ao corpo do homem e o homem passar a ser uma alma vivente. Alma, emoções, intelectos, conhecimento, etc. O espírito do homem, parte que se comunica com o Pai eterno. Então, nós somos parecidos com a parte da Trindade, a pessoa da Trindade, chamada Jesus. Então o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito é três. É um que se relaciona de três maneiras com o homem. Não são três deuses, mas é um Deus que se relaciona, que se revela de três maneiras diferentes com a sua criação. Então, Deus se revela a sua criação de três maneiras diferentes. O homem também tem três partes diferentes, corpo, alma e espírito. E você já tem o Deus Filho como seu Deus, como seu Salvador. Se você ainda não tem, você precisa de Jesus para que você tenha este novo corpo, para que você seja salvo. Mas para isso é preciso que você se arrependa dos seus pecados e você abandone todos os seus pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, a prostituição, a mentira, o roubo, as drogas, os vícios, tudo que é pecado, para que você seja salvo. Você precisa receber Jesus. Isso significa que no decorrer da sua vida nessa terra, você vai abandonando os seus pecados. Não é que você vai abandonar tudo de uma vez, claro que não. Mas o Espírito Santo de Deus vai morar na sua vida. E ele vai lhe dando força e sabedoria e conhecimento da palavra. E vai lhe dando o entendimento e você vai abandonando. Se você quiser aceitar Jesus hoje como seu Salvador, ore comigo. Senhor, nosso Deus, eu te peço por essa pessoa que está aceitando o Senhor, que o Senhor entre no coração dela, que faça essa mudança, que ela receba o Senhor de verdade, que ela entenda a tua palavra, que ela convide o teu Espírito para morar na sua vida, que ela creia verdadeiramente que o Senhor é o próprio Deus, que o Senhor Jesus, o Deus homem, é o próprio Altíssimo habitando na terra em forma de homem. E que ele, em forma de homem, deu a sua vida para que eu e você
para que essa pessoa que está lhe aceitando tivesse os seus pecados perdoados. Que ela receba de verdade. Que o Senhor a receba. Que ela creia de todo o coração e que se aprofunde na sua palavra. Que o Senhor venha morar dentro dela. Em nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente. Custou mais um pouquinho porque o assunto era longo e eu não podia cortar pela metade, porque é muito importante se saber ter esse conhecimento, né, estas revelações de Deus para a nossa vida, para o nosso melhor entendimento da palavra. Mas dê o seu bonzinho, compartilhe, se inscreva no Instagram e também no YouTube, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e mande essa mensagem para outras pessoas, para que sejam edificadas e salvas. E até o próximo estudo. Até sábado.